E o assunto de hoje é afastamento da família de origem. Como isso atua em você? Você vai saber disso e muito mais nesse vídeo. Então fica comigo até o final. Se você gosta desses assuntos, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou do vídeo e se você quiser também compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta e que tu acha que vão gostar desse conteúdo. E também, olha só, já te agradeço aqui a sua inscrição no meu canal. Muito obrigada por estar acompanhando. Vamos lá, gente, vou falar desse afastamento de duas formas, tá? Esse afastamento que acontece de uma forma natural, que é coisas da vida, né, que acontecem aí, e outro afastamento que a gente se sente querendo se afastar, tá? Eu vou falar desses dois pontos aí. Então, assim, ó, quando a gente tem um afastamento, quando a gente vai crescendo na vida, né? Quando a gente chega na fase da adolescência, a gente tem que romper algumas situações ali e justamente ir para a nossa vida. Ir para o caminho que a gente tem que percorrer na vida. E até quando os filhos não fazem isso, é porque tem algum enrosco grande aí na história, né? Então, aquele filho que tem lá seus 30 anos e não saiu de casa ainda, é porque tem algo aí bem enroscado na vida dele e que esse não é um movimento natural. O certo era ele ir para a vida dele, sim, ir para a vida dela, sim, conquistar o lugar dele, né, fazer as suas coisas, não necessariamente, preciso constituir uma família. Não necessariamente, mas você precisa ir para a sua vida, conquistar as suas coisas e principalmente se bancar, né? Esse se bancar é muito importante, né? Então, assim, quando o filho ali tem, sei lá, uma idade já que já passou da hora, né, que a gente vê até os 20 e poucos ali, beleza, mas depois dos 30, gente, tem que se virar. Não dá mais para ficar ali apegado às coisas dos pais, porque o que acontece é isso, quando o filho não vai para a própria vida, é porque ele está emaranhado no problema dos pais. E aí, muito provavelmente, tem um deles ali prendendo ele, que também não deixa a pessoa ir muito longe, né? Então, lá na adolescência, quando faz esse movimento de sair aí do sustento, né? Ou digamos assim, de sair da responsabilidade dos pais, os pais já fizeram o que eles tinham para fazer, né? Já fizeram ali o que eles tinham para fazer. Agora é com você. E aí você vai ter que dar conta da sua própria vida. Como? Não sei. Você vai arrumar forças para isso. E a força, justamente nesse rompimento, ela se dá nesse afastamento ali, né? Que você tem nesse período, ela se dá justamente pelo fato de você sair valorizando o que você recebeu dos seus pais. Quando você faz esse movimento para a sua vida de valorizar o que seus pais te deram Natane, presta atenção aqui, ó. Quando você faz esse movimento de olhar, de agradecer o que os seus pais fizeram por você, às vezes a gente precisa trabalhar isso, né? Às vezes não, gente, a gente sempre precisa trabalhar isso de forma sistêmica, através de exercícios, através de constelação, aonde a gente possa colocar as coisas em ordem e eu assumir a minha postura, o meu lugar na vida. Quando eu faço esse movimento de assumir o meu lugar na vida, eu ganho força. Se eu estou honrando aí os meus pais, agradecendo por tudo que eu estou recebendo deles, eu ganho muita força. E isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Vai refletir na minha segurança de realmente ir para a vida,
vai refletir assim no meu sucesso em ir para a vida sozinho, porque esse é o movimento natural, esse é o movimento da natureza. Nenhum filho fica ali apegado com a mãe a vida inteira, com o pai a vida inteira. Olha os animais, como é que é o processo dos animais? O filho nasceu, está em condições de sobreviver sozinho? Vai, voa. O passarinho lá que nasce lá naquele ninho, ele não volta mais para aquele ninho ali, não tem mais como, entende? Então, assim, quando a gente vai fazer esses movimentos de vida e tem algo aí prendendo, é importante a gente olhar para isso, sim, tá? Sim. E aí, um outro ponto importante é que quando as mulheres se casam, quando a mulher aí constitui a família com o marido e tal, enfim, quando ela vai fazer esse movimento, o movimento mais forte, digamos assim, é que ela siga o marido, tá? Siga o marido. Ai, Grazi, como assim? Que coisa arcaica e não sei o quê. Sim, siga o marido. Por quê? O homem, ele tem a função já pré-estabelecida nele, é uma qualidade que ele tem, é uma função que ele tem, que ele sabe direcionar as coisas. Ele sabe dar um bom direcionamento para as coisas. Ele tem essa capacidade de direcionar. E a mulher tem a capacidade de cuidar. Quando une essas duas forças, há uma família bem estruturada. Agora, né, quando a mulher não quer fazer esse movimento de seguir o homem, acaba que essa relação entrando em muito conflito, porque aí o homem não tem mais papel na relação, né? E às vezes é o homem também que não assume a postura, porque muitas vezes ele não tomou isso do pai dele, né? Então, essa força de direcionar, de colocar ali uma orientação para a família, quando ele não tomou isso do pai dele, isso fica prejudicado também. Então ele não sabe fazer isso, não assumiu essa postura, né? E aí às vezes a mulher assume isso também. Às vezes dá certo, como quando o homem não tem essa postura de direcionar mesmo, e quando a mulher tem, tá, às vezes dá certo, mas em algum momento a mulher vai se sentir sobrecarregada, porque tá fazendo funções a mais aí. Entende? E aí vai vir em conflito também. Mas o que eu quero falar desse afastamento é que normalmente quando a mulher vai fazer esses movimentos de se casar e tal, e quando o marido é de outra cidade, de outro país, né, é natural que ela faça o movimento de seguir o homem. De, então vamos morar aonde? Se o marido já está bem estabelecido lá no país de origem dele, o natural é que ela siga e não que ele venha, tá? E aí a mulher entra na cultura do marido e isso gera um afastamento da família de origem, obviamente, né? Porém, isso é um processo natural, que esse afastamento aí ele não causa perturbações sistêmicas, ele não causa algo ali que vá, digamos assim, atrapalhar a força de vida dessa mulher, né? Ele não vai ter nesse sentido. Agora, quando existe aí um movimento contrário, onde o homem quer largar tudo que tem lá para ir para o país de origem da mulher e quer entrar na cultura da mulher, digamos assim, ou para a cultura daquela família ali, isso já fragiliza algumas coisas, tá? Porque não faz parte do movimento natural. Eu não estou falando aqui, gente, de convívio, de, sabe, aqueles momentos onde reúne todas as famílias. Isso é muito saudável e muito bom a gente fazer isso, né? Une a família do marido, une a família da esposa.
E tudo isso é muito legal, é muito bom, fortalece muito, principalmente os filhos, os netos, né? Fortalece muito. Agora, assim, quando vou falar do outro tipo de afastamento, entenderam que tem esse aí que às vezes é um processo natural, vai ter esse afastamento um pouco mais mesmo, porque a partir do momento que a pessoa se casa, a partir do momento que ela vai para a vida dela e tal, a prioridade não é mais ali a família de origem, a prioridade depois que ela constitui uma família é a família atual, né? É os filhos, é o marido, e por isso que é tão importante o casamento em si, porque ele marca esse fim de ciclo, né? Então agora eu sei que eu saí da minha juventude, saí da minha infância e estou inteiramente na minha família atual, né? E também aquele casamento, aquele ritual ali que se faz no casamento do pai entregar a noiva e se despede, que agora ela vai para uma outra família. É isso, gente. É isso. Esses rituais, eles são muito bem marcados, né? Eles estão muito bem estabelecidos, só que a gente não sabe o porquê que eles acontecem, né? O porquê que eles são tão importantes assim. E aí, às vezes, a gente esquece de fazer o principal num casamento, olha só para a festa e não olha pro ritual em si, né? Então, quando a gente percebe essas dinâmicas aí, fica mais fácil da gente entender o que está em desordem com a gente, né? Mas vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho do afastamento aonde você não quer ter relação, aonde você tem qualquer tipo de ranço aí, tá? Tendo ranço, gente, porque minha mãe reclama demais, tendo alguma coisinha aí que você quer fugir dessa família, isso vai te causar problema. Isso está te causando problema. Isso está fazendo você perder força. Isso está manifestando uma desordem, um desequilíbrio, tá? Algo aí que não tá legal. Alguma coisa está acontecendo aí nessa relação. E aí, eu sugiro fortemente que tu venha pro curso Constelando a Vida, que tu faça a constelação, porque sem isso, essa distância, essa fragilidade que existe ali nessa relação, aonde não se estabelece laços, né, de realmente olhar para o amor, olhar para o que foi essencial. Quando a gente não tem isso, aí é importante a gente olhar, tá? Quando tem esse afastamento por necessidade, eu preciso me afastar da minha família porque eu não suporto aquilo que existe lá. E aí complica, tá? Então, assim, é bem importante que a gente saiba que toda essa bagagem que a gente carrega aí da nossa família e tudo aquilo que a gente rejeita da nossa família, em algum momento isso vai atuar na nossa vida, tá? Algum momento isso vai atuar. Às vezes eu atendo pessoas que vêm e me dizem assim, as pessoas vêm e me dizem assim, Grazi, eu não gostava, eu detestava o que a minha mãe fazia, detestava tal coisa que meu pai fazia, era tão ruim, e eu falei a vida inteira que eu detestava isso, e agora eu tô fazendo igualzinho. Entenderam, gente? O porquê que não dá pra gente rejeitar aquilo que a gente não gosta? Porque a gente vai se embolar exatamente nesse ponto. Daí tu diz, não, Grazi, mas eu rejeito tanto isso é tão errado, isso é tão terrível,
que eu jamais vou fazer. Espera pra ver. Daqui uns anos você me conta. Lá pelos seus 40 anos, 45, você me conta como é que vai estar essa situação, tá? Então vamos combinar assim, quando você chegar nos 45, 50, você faz uma autoanálise e vê igual a quem você está, tá? Então assim, é muito, muito, muito importante a gente olhar para essas relações para o essencial. O Bert Hellinger fala que o essencial é simples, e ele é mesmo. Religião. Como é que isso interfere na família, né? E foi tão interessante assim ver que, gente, olha só, sobre religião, eu vou falar aqui porque é interessante esse papo. Eu tenho 3 minutinhos para falar sobre isso, então eu vou falar, tá? O que se manifestou naquele exercício que eu fiz? Meu primeiro exercício, a minha primeira experiência com constelação foi um exercício desse, tá? E não era um exercício para mim, era para outra pessoa. Eu estava num curso de constelação, de formação, assim, né? O que aconteceu ali? A pessoa tinha um conflito com a família, era exatamente essa situação. A pessoa tinha um conflito com a família por causa de religião. Ela era espírita, se eu não me engano, e a família dela era muito católica. E isso vale para todas, tá, gente? Não tô falando que tem que ser assim, assado, não. Vale para todas. Quando a gente colocou essa intenção de olhar para o campo e ver o porquê que isso perturbava, né, essa relação, o porquê que afastava essa relação de ela se tornar espírita ou qualquer outra religião, entende? Ou se fosse budista, ou se fosse qualquer coisa assim, por que perturbava a relação dela com as outras pessoas da família? Por que perturbava realmente o porquê que perturbava? E não as crenças, os conceitos e tal. Não, vamos olhar para a verdade. E aí, o que se manifestou ali? Aquelas ancestrais foram colocadas, se eu não me engano, 4 gerações de ancestrais. 4 gerações, tá? Eu representava uma delas. E essa pessoa que eu representava sentia assim que era algo tão grave o que essa pessoa estava fazendo, porque era como se tirasse delas tudo aquilo que fortaleceu durante muitos anos. A mensagem que veio era que, assim, ela não estava valorizando. Quando a gente quer trocar de religião, a gente não valoriza aquilo que existe na nossa família. Normalmente, o que faz? Fala mal daquilo que existe. Diz que aquilo é pouco, que aquilo não prestou, que aquilo não sei o quê, né? Fala mal. E esse movimento que é o equivocado, né? Pela minha percepção e pelo que foi apresentado ali nesse exercício. Então, assim, ela não valorizou, não estava nesse movimento valorizando tudo aquilo que deu força para aquelas mulheres continuarem vivendo, tá? Porque muitas das nossas ancestrais se apegavam à fé, a alguma religião, para conseguir aí tirar forças para sobreviver a diversas questões, a fome, a dificuldade, a maus tratos, sei lá, a falta de amor, a falta de carinho, tudo. Elas se apegavam à fé, à religião, entende? Então isso salvou muitas daquelas mulheres, e muitas daquelas mulheres só conseguiram levar a vida adiante por causa dessa religião, que agora a outra aqui, a pequenininha aqui da ponta, renega.
diz que é pouco, diz que não foi nada. Então, entende? Então, assim, ó, eu não tô falando aqui que não se pode mudar de religião, que não se pode tomar um caminho diferente. É óbvio que pode. O que eu tô falando aqui é de renegar o que trouxe muita força para sua família. De dizer assim que isso é pouco, que isso não foi nada, que isso não fez coisas boas, que isso ali tudo não presta. E não importa com relação a quê. Tudo que existiu na sua família e que existe é bom. Está ali por um propósito. Está ali auxiliando alguém. Enquanto a gente não entende que a gente está ali julgando, que a gente está ali dizendo algo que é totalmente equivocado, enquanto a gente não entende isso, aí a gente cria briga, porque as ancestrais, a mãe vai sentir que você está o quê? Renegando algo que foi muito importante para elas. Entenderam? Então, assim, eu posso buscar novas ideias, eu posso buscar novas culturas? Claro que eu posso. Lógico que eu posso. Porém, eu não posso renegar o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui me trouxe até aqui. O que eu tenho no meu sistema me trouxe até aqui. E se eu renego tudo isso, eu vou renegar a força que eu estou buscando aí para minha vida. Se eu renego isso, eu vou renegar toda a bênção que essa família pode me trazer. E aí eu crio conflito.